Você já começou a falar com alguém e teve aquela leve sensação estranha de que algo não estava dando certo? Você olha, pensa e acredita que talvez a pessoa estivesse desconfortável, desinteressada ou até mesmo entediada. E no final, você nem sabia o porquê disso. Bom, o problema da questão é que algumas pessoas só focam no que vão dizer, mas no final esquecem de prestar atenção nos sinais que as outras pessoas estão te mandando durante uma conversa. E é exatamente isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. Eu quero te ensinar a ter uma visão mais crítica quanto aos sinais que você provavelmente não percebe durante uma conversa e como interpretar os feedbacks de qualquer pessoa de forma natural. O primeiro ponto para você aprender a perceber os sinais das pessoas é entender que eles podem ser tanto verbais quanto não verbais. Por exemplo, em uma conversa, as pessoas sempre estarão te mostrando como se sentem em relação ao ambiente ou ao que você está falando para ela. Para entender os sinais verbais, você precisa primeiro saber quais são os sinais não verbais mais comuns. E para isso, vamos dividir essa análise em três estados emocionais principais, sendo eles o ânimo, o desconforto e a tristeza. Sinais não verbais que expressam ânimo, na maioria das vezes indicam uma pessoa mais aberta em interações sociais. Isso significa que sua postura provável será uma mais relaxada e receptiva a interações. Por exemplo, pessoas que estão com essa postura tendem a mostrar mais o centro do peito, deixando sua postura mais tranquila e acessível para conversar com alguém. Vale lembrar que essa postura também vem acompanhada de um sorriso mais frequente e gestos mais naturais. Essa linguagem é acolhedora, mas não significa que a pessoa vai te abraçar do nada ou algo do tipo. Ela é simplesmente a linguagem onde a pessoa está mais disposta a continuar interagindo com você de forma animada e envolvente. A linguagem do desconforto é quase sempre o completo oposto do ânimo. Pessoas que expressam desconforto estarão quase sempre te enviando sinais claros de que não querem estar ali. E isso pode acontecer tanto em relação ao que vocês estão conversando, quanto ao ambiente em que vocês estão. Por exemplo, os sinais que normalmente acompanham essas pessoas são sinais como posturas mais fechadas. E isso pode envolver tanto braços cruzados quanto o corpo inclinado mais para trás, indicando um claro sinal de desconforto. Já para respostas, muitas vezes elas serão mais curtas e pouco fluidas, fazendo com que você mal consiga conversar com essa pessoa direito. Em casos mais extremos, é possível até mesmo que a pessoa possa optar por ir embora rapidamente do lugar em que estão. Essa é a linguagem onde a pessoa dificilmente estará disposta a interagir com as coisas, e isso pode envolver tanto você quanto o ambiente ao seu redor. A linguagem da tristeza é a mistura do desânimo com o desconforto. Pessoas nesse estado tendem a demonstrar mais reações fechadas e desmotivadas em certas situações. Por exemplo, posturas encolhidas e cabisbaixas com poucos gestos são sinais claros de que a pessoa está triste com alguma coisa. Vale lembrar que a falta de vontade de falar ou de interagir com o ambiente são um dos sinais mais claros de que algo não está certo com aquela pessoa. Essa é a linguagem onde a pessoa estará por muitas vezes mais distante na conversa, quase como se ela nem ao menos estivesse ali. Diferente das outras linguagens, essa é que realmente pede ajuda. Ao perceber que alguém está dessa forma, não considere ignorá-la simplesmente por não estar respondendo às suas expectativas de uma conversa. Às vezes, ela não quer alguém só para conversar, mas sim alguém que possa ouvi-la ativamente. A linguagem verbal é mais fácil de se perceber, porém, ao mesmo tempo, ela é a mais complexa por conta da sua grande variedade. Para tornar o processo mais simples, é possível identificarmos a mensagem que alguém quer passar para a gente por meio de sua expressão facial, seu tom de voz e suas palavras. Na linguagem verbal, as pessoas costumam tentar sempre falsificar o que sentem ou o que querem passar através de suas palavras. Isso acontece porque escolher as palavras é algo muito mais consciente do que inconsciente. Entretanto, a expressão que fazemos e o tom que usamos muitas vezes ocorrem de forma mais inconsciente do que consciente, e é nesse ponto que devemos focar. Por exemplo, imagine que você está conversando com alguém e percebe que, embora essa pessoa esteja sorrindo e diga que está gostando do papo, ela constantemente levanta a sobrancelha, olha para os lados e até mesmo chega ao ponto de apoiar a cabeça na mesa. E, por curiosidade, você chega ao ponto de perguntar se está tudo bem, e essa pessoa te responde dizendo que sim, pedindo para você continuar. Porém, tudo isso em um tom monótono e com uma certa expressão neutra. Perceba que nesses casos, os sinais mais evidentes de que algo está errado vieram justamente das expressões faciais e do tom de voz da pessoa. A linguagem verbal pode sim ser manipulada por palavras, mas os sinais naturais do corpo, como expressões faciais e o tom de voz, são muito mais difíceis de disfarçar. Ao conversar com alguém, preste atenção nesses pontos que discutimos anteriormente, e eu te garanto que será muito mais fácil para você entender o rumo da conversa. Olha, antes de finalizar o vídeo, eu quero te falar uma coisa. Quero que você entenda que cada pessoa expressa suas reações e emoções de formas diferentes.
Por isso, era um pouco difícil você ter um padrão que funcione para qualquer pessoa. Bom, a parte boa disso é que ainda assim é possível você focar em perceber os sinais mais prováveis de uma conversa. Eles são fáceis de se perceber porque são sinais que as pessoas expressam naturalmente ao longo da interação. Quando você conversa com alguém, a pessoa não te mostra só palavras, ela também te mostra movimentos, expressões e reações que são enviadas para você a cada segundo do assunto. As reações humanas são uma das coisas mais variáveis do mundo, por isso eu não priorizo que você decore cada sinal como se fosse fazer uma prova. Na verdade, ao invés disso, quero que você entenda que esses sinais existem e que só são capazes de se tornarem naturais com o tempo.